Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Atos 7:54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Era o 8. É difícil ler essa história, né? E não imaginar por que homens e mulheres, pessoas santas de Deus, passaram por isso. Eu quero só fazer um adendo aqui à figura de Saulo, que está participando desse evento. Vocês sabem que quando as vestes eram colocadas aos pés, ela tinha dois significados. Um significado seria mérito. Parabéns, você matou mais um cristão. Parabéns pela sua coragem, você destruiu essa raça, está impregnando aqui, tomando conta de Jerusalém. Mérito. E a segunda era uma acusação, ou então um aspecto de vigie, tome cuidado. Se você for para o lado deles, a gente te mata também. Então tinha esses dois simbolismos, ou um mérito, ou um desafio, uma ameaça. Obrigado, essa palavra que eu precisava, uma ameaça. Para Saulo, alguns historiadores, para a gente entrar no texto, falam que era uma ameaça, por causa de um parentesco longe que os dois provavelmente tinham. Então, percebam, ele tem as vestes de Estevão depositadas aos seus pés, ele sofre essa ameaça e fala: olha, se você for para o lado deles, isso vai acontecer contigo também. Percebam, meus irmãos, que 2 capítulos depois ele tem uma saída, né? Qual a saída dele? Vou para Damasco. Depois dessa, vou para Damasco. Vou fazer o quê aqui? Os caras já estão de olho em mim. A morte de Estevão gera uma crise profunda em Saulo. Nós pensamos o porquê da nossa vida. Até com a nossa morte nós mandamos recados. E a nossa vida santa precisa ser regida dessa maneira. Que até Jesus, após a sua morte, ele continuou a evangelizar. Por isso que um rico chamado José de Arimateia e um outro homem chamado Nicodemos resolveram ir lá acolher Jesus depois de morto. Jesus continuou a pregar mesmo morto. A nossa vida continua a falar. Porque a vida, como diz um autor popular na música secular brasileira, para quem tem fé, a vida não morre nunca. E aí, Saulo vai para Damasco. Espera aí, que saída é essa? É a crise, ele está vivendo uma crise. Ir para Damasco, pregar para meia dúzia de cristãos, se o cristianismo está efervescente em Jerusalém, fazer o que lá? É um escape. É um medo que toma o coração dele e ele resolve fugir. E na fuga, ele tem um encontro com quem? Com Jesus. Nós fazemos uma agenda e Deus tem outra. Agora vamos pregar sobre Estevão, né?
Esse texto tem a ver com as lutas que nós enfrentamos na nossa vida. Esse texto chama atenção para os desafios que nós enfrentamos todos os dias. Isso tem a ver com a história de Israel, que é uma história de idas e vindas. A nossa história também está repleta de idas e vindas, de encontros e desencontros. A nossa vida está permeada de muito amor e de falta de amor. A nossa vida está cercada de ora ser aplaudido e ora ser vaiado. A gente precisa entender que momento nós estamos. Aqueles que gritavam: Hosana, está chegando a Páscoa. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eram os mesmos que gritavam depois: crucificam. A vida é assim. Nós enfrentamos essas dificuldades e as histórias, e a história de Israel é essa história de idas e vindas. Nossa história está repleta de ações e reações. Conforme a nossa reação, diz a filosofia, sofreremos uma reação que eu não tenho controle, que eu não consigo administrar, que eu não consigo mudar o ciclo do que está acontecendo. Por isso é preciso investir muita energia. Por isso é preciso investir tempo para que as coisas não desandem. Por vezes estamos fazendo a nossa vida, planejamos alguma coisa e dá a impressão que aquela panela daquele doce desandou, né? Vou ter que jogar fora. Ontem fiz uma massa de pizza. O que eu vou fazer para vocês? Não aquela, porque aquela ficou ruim. Dá a impressão que a vida desandará. Se você errar por um pouco, isso tem a ver com todas as áreas da nossa existência. Isso tem a ver com todos os mecanismos que estão ao nosso redor, no casamento, no trabalho, na igreja, na saúde, no nosso relacionamento com os nossos amigos. Quando mesmo nós insistimos e colocamos muita energia, as coisas desandam. Estevão está fazendo um discurso. Estevão estava pregando. Estevão estava falando sobre a história do seu povo e uma história à beira de um colapso. Já leram a Bíblia? Que livro lindo, né? Mas é um livro de uma história à beira de um colapso. Como é que isso está acontecendo? A vida cristã requer muitos cuidados. A vida com Deus requer muita atenção. Senão nós corremos o risco de um colapso. Por isso, cuide da sua família, cuide do seu casamento, cuide dos seus amigos, cuide da sua saúde, cuide da sua vida financeira, cuide dela. Coloque energia nisso. Cuide da sua vida com Deus, caso contrário, isso sofrerá um colapso. Estevão está fazendo um discurso. E quando a gente lê a história desse discurso, que está no capítulo 7, nós estamos vendo uma história e um relato de pessoas más e pessoas boas. Quando você lê a história de Israel, ou quando você lê a sua história, você consegue identificar momentos de pessoas boas e de pessoas que lhe trouxeram muitos equívocos, muitas perturbações. Olha a história de Israel. Abraão. Tem Jacó, um enganador, mudado por Deus, num lugar sozinho, no Val de Jaboque. Deus também marcou o encontro com Jacó. Ele passou tudo e ficou só. A gente não gosta de solidão, mas Deus às vezes nos fala, quando a gente deixa passar todos os nossos presentes, todas as nossas riquezas, e fica ali com Deus. História de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas para Urias a gente sabe que não é bem assim, né? O que Urias deve ter perguntado para Deus quando ele chegou lá no céu? Esse cara aí que tomou minha esposa é um homem segundo o teu coração? Já fizeram essa pergunta? Porque Deus ama pessoas quebradas, pássaros de asas quebradas.
Gente que no Salmo, como Davi, abre o seu coração e se rasga para Deus. E mostra a sua fraqueza, sua debilidade. Deus ama. Deus gosta de gente assim, que se apresenta para Ele. Um coração quebrado, Deus não desprezará. Com todos os erros, Davi foi esse homem segundo o coração de Deus, que na vida a gente precisa se refazer. Damos um passo errado, equivocado, e Deus sempre nos dá oportunidade para renovar, retomar a história. E assim foi com a vida de Davi, e assim é com a nossa vida. Mas na história do povo de Deus temos também Nabucodonosor. Deus não escondeu essas figuras. Deus não disse que a nossa história é sempre de triunfos. Essa história também está cercada de filisteus, de egípcios, de gente que maquinava e povos que maquinavam a maldade. A história não é feita de personagens perfeitos. A história não é feita de gente perfeita. A história das famílias não é perfeita. Chico Buarque diz que sala sem mobília, goteira na vasilha e problema na família, quem não tem? Não é feita de gente perfeita. Porque você sabe que sempre dentro de um homem perfeito adormece um hipócrita, né? Falei, esse cara é perfeito. Cuidado, tá? Cuidado. Não coloque exigências sobre as pessoas, sobre os filhos, sobre os amigos, sobre os netos, de coisas que você foi conseguir só com 40 anos. Eu não posso exigir das pessoas algum comportamento que eu, nos meus 20, não tive. A minha mãe era diretora da escola e ela ia me expulsar, hein? Estevão discursa, Estevão prega sobre uma história que ele conhecia com profundidade. Ele fala de um assunto que ele sabe de tudo. Conhecia a história do seu povo, conhecia a história de Israel e compreendia o que poucos compreendiam. Ele falava do que poucos sabiam. O que eu quero dizer com isso? No discurso de Estevão, que acarretou com a sua morte, conheça a história dos seus pais para você entender por que eles agem assim. Conheça a história dos seus amigos para você entender por que eles procedem dessa maneira. Aos namorados, aos noivos, conheça a história do seu futuro marido para você entender de onde ele vem, com quem você deseja se casar, com quem você deseja constituir esse relacionamento. É preciso conhecer a história. É preciso saber de onde que vem. E considere a história dos amigos, dos futuros noivos e noivas, dos futuros namorados, antes de desistir. Por isso, conhecer a história é fundamental. Um amigo, pastor também, me contou porque a sua intolerância, a sua irritação com gente que ele passava na calçada e ficava bebendo. Ele me contou, eu fico muito irritado, eu não consigo, eu sou intolerante a essas pessoas. Um pastor me contava isso, me confidenciou isso. E ele foi ler a história da sua vida. Seu pai bebia e batia na sua mãe. Então ele percebeu, antes de condenar as pessoas, eu preciso conhecer a história. Antes de me irritar com os bêbados da calçada, eu preciso conhecer a história. Mas a gente já tem logo uma opinião formada, né? E não abre mão disso. Igual o chato que Ariano Suassuna contava. Não abre mão. Coisas que estão empedernidas. Igual os discípulos de João capítulo 9. Esse aí está cego, quem pecou? Ele ou seus pais? A lei diz que foi um dos dois. E Jesus mostra diferente. Que não é assim. Que as pessoas nascem cegas. E nele, nesse jovem mendigo, vai ser manifesta a graça de Deus. E ele mostrou a sua irritação. No carnaval, eu fui num clube
com as minhas filhas. E eu estava encostado. Eu gosto de observar as pessoas, tá? Eu fico observando e fico pensando, quem é essa pessoa, né? Onde que ela mora? Quem é a família? Como é que deve ser o relacionamento com a família? Eu fico observando. Evito as meninas novas para achar que eu estou paquerando, tá? Pessoal de mais idade, senhores. Às vezes um senhor que me presta um serviço, eu falo assim, poxa, eu jovem, com 35, 37 anos, esse senhor está me servindo, né? Me coloco no lugar dele. Poxa, eu fico olhando a história. E eu fiquei observando esse senhor, um jovem senhor lá no clube. Passou, chinelo fluorescente, óculos Ray-Ban fluorescente, cordãozão, bermudão, boné. Eu olhei para ele e falei, que figura, né, rapaz? Olha só. Cara, que coragem, né? Aí entrei na piscina com as minhas filhas. Aí um garotinho, não pode pular na piscina não. Eu falei, rapaz, garoto chato com as crianças. Aí Yasmin dava uma rodada na piscina, assim, uma cambalhota. Não pode fazer isso não. O menino. Falei, faz, mas pode fazer. Pode pular na piscina. E o garoto lá inconveniente. Aí Yasmin dava uma rodada, ele falava, minha irmã dá 4. Falei, aí ele, tio, vou lá no meu pai. Aí ele levantou, foi lá, foi no pai. Quem era o pai? Era ele. Era o figura. Quando o menino retornou à piscina, eu falei, tá explicado, amigo. Vem cá, garoto, vamos brincar com a gente. Aí precisa ler a história, né? O fruto não cai longe do pé. Cavaco não corre longe do pau. E é preciso ler a história. Antes de condenar as pessoas, pela falta de conhecimento das histórias, nós fracassamos no relacionamento. Pela falta de conhecer a história, nós fracassamos nos relacionamentos. Temos logo uma informação e não provoca amizade, não provoca o carinho. Talvez pensemos o seguinte, Estevão viu o céu aberto porque estava morrendo, estava em delírio, estava em êxtase. Começou a ficar com a visão conturbada, já não estava enxergando, ele estava morrendo. Talvez eles tenham visto Jesus num surto psicótico, tanta pressão emocional. Talvez a gente pense isso, mas não é isso. Estevão viu o céu aberto antes das pedras chegarem. Estevão viu os céus abertos antes daquilo que iria provocar a sua morte. Eis que vejo os céus abertos. E mais, eis que vejo os céus abertos e Jesus de pé. Em pé. Esse é o Senhor que cuida de nós no momento de desafios, de obstáculos. É preciso enxergar o que Deus está vendo e é preciso saber que Deus está vendo a gente, que Deus está vendo a sua vida, que Deus está enxergando as dificuldades que você está enfrentando e mais do que isso, Ele está de pé. Olhando para essa cena. E confiando no caráter que você arregimentou, aquela vivência com Deus, aquela experiência com o Senhor. A nossa oração, por vezes, é a seguinte: Senhor, afasta essas pedradas, por favor. Senhor, elimine esse obstáculo. Essa foi a oração de Estevão? Não. A oração de Estevão foi:
eu vejo os céus abertos. Não imputes esse pecado a esses homens. Essa oração, e a gente faz uma oração tentando se proteger, né? Tentando lograr êxito, algum propósito, tentando transpor algum limite. Maior fé não é pedir ao Senhor para afastar momentos e melhorar a situação. Maior fé que nós precisamos ter é pedir a Deus forças para enfrentar os obstáculos, para enfrentar os dissabores, para enfrentar as crises e para superar e sair vitorioso do outro lado. Só que nós gostamos de cantar o cântico certo do lado errado. Antes de atravessar o Mar Vermelho, a gente reclama, fala com Moisés: por que você não trouxe a gente até aqui? É ali ao lado de cantar o cântico. Para quê? Cantar do outro lado? É preciso pedir forças ao Senhor para nos auxiliar, que nós vamos superar esse momento. Antes, durante e depois das pedradas, a essa vida que Deus nos reserva, Deus está presente. Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo a sua dor, Deus sabe o que passa ao teu coração e as tristezas que te afligem. Estevão, diante das pedras, o que ele fez? Ajoelhou-se. Entregou o seu espírito a Deus, antes das pedras. Se você está num temporal de pedras, se você está num momento de tempestade de pedras, é isso que você precisa fazer. É essa a receita. Se ajoelhe. Entregue-se a Deus, entregue o seu espírito ao Senhor, entregue a sua vida a Deus para que Ele comande. Que é um momento de mais abandono que Jesus? Na cruz do Calvário. O sentimento de abandono. E o que ele fez? Pediu para descer da cruz? Mesmo se sentindo abandonado por Deus, entregou o seu espírito ao Pai, diz o texto. Logo após, entregou o seu espírito a Deus. Porque não resta outro caminho. Não tem outra alternativa na vida, diante do temporal de pedras, ajoelhar-se. As pessoas estão ao redor, rilhando os dentes, só cachorro que eu vejo fazendo isso. Não dava importância, ele se ajoelhou. Aquelas pedras não eram suficientes para tocar ou atingir o que Estevão trazia dentro do peito. Aquelas pedras não eram suficientes para destruir o que Estevão trazia dentro do peito. Ele trazia a presença de Deus. Daniel, diante de Nabucodonosor, preservou dentro do seu coração a presença de Deus, mesmo distante da sua terra, mesmo distante do seu povo. E as pedras que você tem recebido, elas não podem de forma alguma atingir o que você traz no seu peito, no seu coração, na sua vida. Guarde-o bem guardado. Não pode atingir a fé que você carrega dentro do peito, porque se atingir o seu peito, o seu coração, pode ser que você esteja vivendo uma fé muito superficial. Busque-se então ajoelhar perante Deus. Por isso eu queria te encorajar nesse dia de festa a olhar para o Senhor quando as pedradas começarem a chegar. Quando você não estiver suportando tantas pedras, olhe para o Senhor, porque Ele está de pé. Os céus estão abertos sobre a tua vida. Você que não está tendo sensibilidade para notar isso. Eles tentaram responder com ódio. Eles tentaram acovardar Estevão e tentaram responder com ira o que sentiam sobre Estevão. Quanto mais Estevão se mantinha calmo ali na presença de Deus, olhando os céus, eles tentavam calar Estevão com pedradas, mas não conseguiram. Aquele olhar de anjo, como diz no capítulo 6, um olhar de anjo. Estevão não está preocupado em ser dono da verdade. A gente tem uma preocupação de ser dono da verdade. Vou lá tirar limpo.
Dá o telefone dela agora, que eu vou ligar. Está falando isso? Quero ver falar na minha cara, né? Assim. Se preocupe em ser dono da verdade, não. Se preocupe em ter o olhar de anjo, como Estevão. Eu quero ser assim, ser mais aquele que parece com o anjo, que tem o olhar de anjo, que ser dono da verdade. As pedras deles, as pedras dos homens tiranos, não foram suficientes para calar um discurso que continua até hoje. 2000 anos depois, nós estamos aqui falando sobre o quê? De um homem que pedradas não foram suficientes. Lembra o discurso do poeta? Lembra do cântico? Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós. Expressão do teu amor. Incomparável, Senhor. Tu és incomparável. Tua voz ressoa como um trovão e as nuvens são pó dos teus pés. Incomparável, Senhor. Tu és incomparável. Minha alma está apegada a ti. Incomparável és. As pedras dos opositores, as pedras dos perseguidores de Estevão não foram suficientes. E as pedradas que você está levando não serão suficientes. Você vai sair ileso. As pedras dos teus perseguidores não serão suficientes. Deus vai te colocar de pé. Já assistiram Forrest Gump? Lembro de uma cena desse filme. Uma das cenas mais comoventes do contador de histórias. Foi quando Jenny, namorada de Forrest, ele voltou depois de longos anos, depois de envolvida no submundo de drogas, os dois passaram pela casa onde ela foi criada. Avistaram aquela casa, se é que podemos dizer que ela foi criada naquela casa, porque ela sofreu todo tipo de violência nas mãos do pai. Quando ela vê o barraco, agora já adulta, fica totalmente abalada, entra em crise. Todas as lembranças da infância horrorosa que ela teve naquela casa, isso volta à sua mente. Ela pensa no dia a dia, ela pensa nas agressões, na violência. Ela abaixa, lembra-se disso? Ela pega uma pedra e ela joga com toda a sua força na direção da casa. Joga a pedra e ela acerta a janela, se desfaz em 1000 pedaços. Depois ela pega outra e depois outra, e ela joga todas as pedras que estão perto dela, e depois ela cai no chão chorando. Forrest disse a ela: às vezes não há pedras suficientes. Creio que ele quis dizer o seguinte: às vezes o sofrimento é tanto, às vezes a dor é horrenda, que não há nada que possamos fazer para aliviá-la. Não há nada. Nem vingança, nem tirar a limpo, nem toda a nossa raiva poderá resolver essa dor. Quando sofremos, quando estamos magoados, quando estamos perplexos nós queremos jogar todas as pedras, nós queremos acabar com essa tristeza, jogar sobre esse mundo que se formou contra nós, naquele barraco, naquela casa, naquele momento da nossa história onde fomos criados, onde nós passamos. Pode ser uma pessoa, pode ser uma memória triste, pode ser um tempo que passou na sua história, mas no caso de Jenny, nunca haverá pedras suficientes para derrubar o barraco do sofrimento. De fato, o único esforço e o único resultado desse esforço de jogar pedras, o único resultado desse esforço de jogarmos pedras, sabe qual é? Cairmos no chão e chorar. Esse é o único resultado.
tem que haver outra solução. Tem que haver outra saída. E tem uma solução. E tem uma saída. A solução é crer que Deus está conosco. Crer que Deus vai mudar esse quadro de desesperança. Confiar e crer que Deus vai mudar essa história. Crer que não precisamos pegar em pedras quando sentimos que Deus está conosco. Tem coisas na vida que não há como reagir, é só confiar. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. A fé que Estevão tinha o manteve de pé. A fé que Estevão carregava no seu coração o manteve ali firme. Você precisa disso para sobreviver, de uma fé que mesmo diante dessas crises te coloque de pé. Sobreviver sem precisar atirar pedras numa dor que não se pode ser atingida. Sobreviver. Firme com o Senhor. Sobreviver mesmo quando todas as pedras chegam até nós. Sobreviver. Na vida, o mais importante não é a racionalidade, é a sensibilidade. A gente gosta de razão. Cada um terá razão ou arpão. Ah, estou certo, não abro mão. Mas é preciso ter sensibilidade. Se o problema fosse a razão, alguns grandes universitários seriam meio maluquinho da cuca, né? Eu conheço um intelectual que não sabe manusear um caixa eletrônico. A gente precisa de sensibilidade para enxergar a vida, para ler a nossa história. E às vezes isso acontece. Por falta de sensibilidade, nós não fazemos a leitura da história das pessoas. Os filósofos discutiam sobre os roubos de dormentes de trem. E agora, mais do que isso, estão roubando tudo, né? E ele dizia: eduque os homens para que eles não roubem os dormentes do trem. Os adolescentes cresceram e passaram a roubar o próprio trem. Porque a gente se prende na razão, acha que é isso que vai resolver, é dessa maneira que as coisas vão se contornar. Ah, precisamos de cultura? Precisamos. Precisamos de conhecimento? Precisamos. Precisamos de avanço da ciência? Precisamos, sim, mas precisamos de algo a mais. E Estevão diz, nas entrelinhas, intrinsecamente nesse texto, Estevão diz o que nós precisamos. Nós precisamos de Deus para colocar de pé quando as pedras chegam. Nós precisamos de Deus. Isso é essa sensibilidade que o mundo precisa. Nós precisamos de Deus. Quando ele diz isso? No versículo 60. Ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Eles não sabem o que fazem, porque eles precisam do Senhor. E é isso que nós precisamos pregar. As pessoas precisam de Deus. O que faz uma pessoa viver assim? O que faz uma pessoa viver dessa maneira? Que bênção é a de José, meus irmãos? Ele é vendido pelos irmãos, ele é preso. Que bênção é essa de servir a Deus? O que faz um homem viver dessa maneira, sendo apedrejado, ajoelhar-se e ainda orar dessa maneira? Não impute esse pecado. Não coloque isso na conta deles. Olha, porque eles não sabem. Jesus fez essa oração, porque eles não sabem o que fazem. A gente, quando recebe uma pedrada, diz: ela não sabe com quem está mexendo, né? Não é? Tira isso do seu coração. Ela não sabe com quem está falando.
entender o que faz uma pessoa viver assim como Estevão? Sabe o quê? Entender que Deus é maior do que esse momento. Entender que Deus é maior do que tudo isso. É ver as coisas com outros óculos. É ver a história de uma outra maneira. Existem pessoas que são absolutamente capazes. A gente olha para a capacidade e fica perplexo, mas elas perderam o rumo da vida. A gente precisa orar e pedir a Deus que as coloque de novo no trilho. Gente que perdeu sensibilidade diante da vida. E por não entender que Deus é maior do que todas essas dificuldades do momento, nós tropeçamos, nós nos afastamos, nós nos distanciamos de Deus e perdemos até o valor e a sensibilidade da alma, do espírito. Por quê? Porque nós perdemos, deixamos isso seguir. A gente tenta segurar a vida como água na palma das mãos, igual uma criança, mas ela escorre entre os dedos, se perde. E perdemos essa sensibilidade. Para não ser como está lá em 7,51. Olha o que esses homens fizeram no versículo 51. Esses homens se perderam. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não as guardastes. Estevão está dizendo para eles o seguinte: vocês deixaram de ser aquilo que poderiam ter sido. Vocês abandonaram a história linda que Deus nos deu. Não deixe esse momento acabar com a sua história, com o seu momento de felicidade de servir ao Senhor. Tem um Deus que está de pé e olhando para a sua vida, e as pedradas não serão suficientes. Olhe para a sua história e veja sempre Deus de pé, com a sua mão estendida, colocando-se ao seu lado como suporte, para te dar alento, para te encorajar, para te fazer seguir em frente. Deus está com você nesse momento. Quando olhar para a tribulação, para as pedradas, pense disso, pense nessa chamada. Deus é maior do que esse momento. Não imputes esses pecados a esses homens. A gente fica orando de crise, de problemas. O que os nossos políticos precisam? De Deus. O que esses homens que apedrejavam Estevão, sabe o que Estevão diagnosticou? Eles precisam de Deus, eles precisam do Senhor. Nosso mundo, nossa cidade precisa de Deus. Todos que nós olhamos e ficamos inquietos com as tribulações, precisam de Deus. O momento que você passa, coloque mais um pouco de Deus na sua vida. Coloque um pouco mais do Senhor na sua história. Quero orar por você. Fique de pé, por gentileza. Coloque a mão sobre o teu coração. As pedradas não serão suficientes para atingir isso que você guarda dentro do peito. Pode atingir o seu corpo, mas não atingirão a fé que você traz dentro. Porque o Senhor está de pé, olhando em direção à tua casa, à tua história. Estevão não precisou de pessoas ao seu redor para dizer: vamos, Estevão, fica de pé. Não. Ele sabia que Deus estava com ele, e isso era suficiente. Deus hoje nos cerca de pessoas, de amigos, de gente que estende a mão. Isso é Deus, de pé. Nessa manhã, mais uma vez, nós estamos orando, porque cremos que o Senhor é maior do que este momento que esta irmã ou esse irmão atravessa. Cremos que o Senhor é maior do que esse desafio que se apresenta. Cremos que o Senhor é maior aquilo que o futuro nos reserva. Nenhuma pedrada vai aliviar, Senhor,
que realmente vai trazer alívio ao nosso coração e paz é ajoelhar-se diante do Senhor e crer que o Senhor está conosco, porque Tu és incomparável. Coloca-nos de pé, Senhor. Coloque nossos filhos, filhas, parentes, sobrinhos, conforme a Tua soberana vontade. Nós confiamos no Senhor e pedimos o Teu cuidado e os Teus olhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem gente que ora, tomara que Ele reveja, tomara que aquilo que eu passei. Não, precisamos tomar em alguns casos medidas práticas. Você não pode orar por um processo da justiça se você não entrou ainda.